Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse terceiro dia do mês de abril, uma quinta-feira, mais um Bom Dia Mercado, com destaque para a Libertadores da América. Tem estreia do Flamengo fora de casa contra o Deportivo Táchira da Venezuela, tem estreia fora de casa do Palmeiras contra o Sporting Cristal do Peru, tem jogo brasileiro entre Bahia e Internacional, tem Taça de Portugal, jogo de ida, o Sporting enfrentando o Rio Ave, muito favorito o Sporting por aqui, já tentando talvez resolver o jogo, o confronto no primeiro jogo, e temos clássico na Inglaterra entre Chelsea e Tottenham, provavelmente o jogo com a maior liquidez do dia, aonde o Chelsea tem sim muita disputa pela frente em relação à Liga dos Campeões, a classificação para a Liga dos Campeões, e o Tottenham talvez já comece a pensar na próxima temporada. Afinal de contas, na posição que o Tottenham está, ele não vai brigar por mais nada, nem para subir, nem para cair. Provavelmente vai mudar ali alguma coisa de posição, mas não vai interferir praticamente em nada. Então, o Tottenham tem um caminho que talvez seja o mesmo caminho do United, e eles podem até se cruzar, que é o foco na Champions League via Europa League. E o Tottenham enfrenta mais para frente, na próxima semana especificamente, a equipe do Frankfurt, que eliminou o Ajax. Então, o Tottenham pode utilizar esse jogo como uma preparação. O Chelsea é favorito, mas claro, dentro de casa vem sofrendo com uma constância bem grande, então a gente tem que tomar cuidado. Esse e outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Começamos o nosso planejamento no jogo do Chelsea com o Tottenham, provavelmente o jogo com a maior liquidez do dia, às 4 horas da tarde na Inglaterra. 1,60 a cotação do Chelsea contra esse Tottenham que não busca mais nada. E aí a gente pode cair na ideia de que, pelo fato de não buscar mais nada, o Chelsea já venceu esse jogo. Ou a gente pode tomar um pouco de cuidado com o fato do time do Chelsea ser uma equipe que sofre com muita frequência dentro de casa. Eu estava dando uma olhada aqui, o Chelsea sofreu em 11 dos 14 jogos que disputou na sua residência. Então fica aquela dúvida, né? Eu sei que o Tottenham não briga por mais nada, mas ele pode usar esse jogo, ou esses jogos, próximos jogos, como preparação até mesmo para chegar um pouco mais forte contra o Frankfurt, que é um time chato, né? Mas eu não vou discordar totalmente do mercado, não. Eu acho que o Chelsea, pelo fato de ter mais o que buscar, ele merece essa cotação um pouco mais baixa. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não é membro do canal, considere se tornar para apoiar a nossa produção de conteúdo. Vai ter bastante conteúdo aqui esse ano, tá? Estou investindo em novas ferramentas aqui para gravações. Vou tentar colocar um microfone também de lapela para os vídeos de conteúdo, porque esse daqui ocupa muito espaço na minha tela de gravação. Semana que vem eu já devo estar com isso daqui. E para o pessoal do Clube de Membros, eu estou tentando algumas parcerias para poder fazer estudos de caso sem tomar strike. Esse é um grande problema, né? Qualquer coisa que eu coloco no YouTube, o YouTube fala, tira daí! E aí quer derrubar o canal, enfim, mas eu quero mostrar alguns lances de jogos, cara. Então eu tô tentando encontrar algumas formas de fazer isso sem ter problemas, pra gente poder fazer estudo de caso sobre mercado de gols, sobre mercados de favoritos, enfim, sobre leitura de jogo. E assim que eu conseguir essas parcerias ou resolver essas soluções, a gente vai ter estudos constantes, tá? Não é promessa vazia, não. Realmente eu tô com esse projeto de deixar esse clube de membros, manter o preço, não vou mexer em nada no preço dele, vai ser baratinho do jeito que tá, mas eu quero que ele seja bem completo, tá? Vamos lá. 64% dos jogos do Chelsea, ele sai na frente do placar. Isso é bom, isso é bom. É uma equipe que tem iniciativa. Só que quando eu comparo ele, talvez com uma equipe de zona de rebaixamento, eu vou olhar para isso daí com mais frequência. Porém, quando eu olho para o Tottenham sai na frente quase 60% também. Olha só. Então eu não posso dizer que o Chelsea nesse jogo ele vai ter uma vida fácil para sair na frente do placar. O time do Chelsea falha pouco em marcar. Em apenas talvez 1 ou 2 jogos ele falhou em marcar. Acho que foi 1. Ele falhou em marcar dentro de casa. Porém, é uma equipe que, como eu falei, sofreu com muita frequência em casa também. O Tottenham, a mesma coisa. Falha pouco em marcar fora, mas sofre com muita frequência. Aproveitamento de finalização. O time do Tottenham precisa de menos finalização no alvo para marcar um gol, ou seja, um time perigoso, traiçoeiro. No primeiro tempo, extremamente parelho as duas equipes. Tanto o Chelsea quanto o Tottenham marcaram 15 gols. Número de vitórias é muito parecido, porém o Tottenham perde bem mais. Ou ganha ou perde na maioria das vezes, né? Um time que empata pouco o primeiro tempo. O segundo tempo, ligeiramente, eu poderia dizer que é melhor do Chelsea, mas eu tenho que tomar cuidado, porque
Chelsea perde mais, sofre mais gols, marcou 2 gols a mais só e o número de vitórias não é tão distante. Então, parece que é uma superioridade do Chelsea, mas não é. Continua sendo um jogo muito parelho. O time do Tottenham tem um problema na bola aérea defensiva, ele tem tomado bastante gol nesse fundamento, o Chelsea até tem marcado aqui, mas a grande arma do Chelsea é ou são as finalizações de fora da área. 93% dos jogos do Chelsea e 79% dos jogos do Tottenham, dentro e fora respectivamente, com over 1,5. Eu sinceramente acredito num potencial para 2,5 nesse jogo. Eu só tomaria cuidado com esse jogo arrastado, ou seja, para me posicionar no 2,5 no pré-live. Não gosto. Gostaria de ver esse jogo desempatado primeiro para pensar num cenário de 2,5 gols, tá? Tanto é que, 64% dos jogos do Chelsea, 57% com over 2,5 do Tottenham. Então, um jogo desempatado talvez fique um pouco melhor. Tá? O time do Chelsea marca com mais frequência no final do primeiro tempo e sofre mais no segundo. Já o time do Tottenham marca com mais frequência no início do jogo e depois lá no final do jogo. E sofre bem nesse momento aqui, de aceleração da equipe do Chelsea. Vamos dar uma olhada com mais detalhes nos últimos jogos de cada equipe, que é interessante a gente dar esse peso e medida, né, que eu gosto. Olha só, o Chelsea vem de derrota no clássico contra o Arsenal por 1-0, venceu e eliminou o Copenhague, né, obviamente uma diferença técnica muito maior, vinha de vitória contra o Leicester e vitória contra o Southampton. Se eu filtrar somente em casa, 4 vitórias consecutivas, venceu o clássico contra o West Ham, venceu o Southampton, venceu o Leicester e venceu o Copenhague. Sinceramente, só posso bater palma aqui pro West Ham. De resto, o Leicester tá numa draga danada, o Copenhague inferior tecnicamente e o Southampton é o lanterna da competição, não fez mais que obrigação. O Tottenham perdeu para o Fulham, classificou contra o AZ Alkmaar, né? Deu um trabalhão para classificar, mas classificou. Empatou com o Bournemouth, perdeu para o City, deixou filtrar somente como visitante. Venceu o Ipswich, fez mais que a obrigação. O Ipswich também está na zona de rebaixamento. E venceu o Brentford. Somente nesse torneio, 2 vitórias e 1 derrota, o Chelsea com 3 vitórias. Eu posso elogiar a vitória contra o Brentford, que foi contra um adversário difícil, e posso elogiar, como eu falei, a vitória contra o Chelsea, contra o West Ham do Chelsea, que foi contra um time mais chato. Da última vez que o Tottenham visitou a equipe do Chelsea, o Chelsea venceu por 2-0, 2-2, vitória do Chelsea por 2-0, somente nesse torneio 0-0, 2-1, 2-0. Aqui me causa um pouco de desconforto pensar no cenário de 2,5 gols. Perceba que não é algo muito frequente, não. Acontece, mas não é toda hora. Um 2-0, um 2-0, um 0-0, 2-0. Mais para trás, ali de 2010 a 2020, aconteceu mais vezes. Nos últimos anos, nem tanto. Mas, quando eu tiro o filtro na casa do Chelsea, da última vez na casa do Tottenham, 3-4 ou 4-3, 4-1 na casa do Tottenham, e 3-0. Ou seja, quando o Tottenham é o anfitrião, geralmente a gente tem um jogo mais over. Na casa do Chelsea fica um pouco mais difícil. Então eu vou fazer o seguinte, por desencargo de consciência, a gente vai começar pensando no over 1,5. O Chelsea é uma equipe que marca com muita frequência em casa e que sofre com muita frequência em casa, e o Tottenham é uma equipe que marca com muita frequência fora de casa. Eu vou considerar essa possibilidade de ambas marcam aqui como uma boa possibilidade dependendo do seu método e da sua cotação, tá? Agora, não te aconselho essa vitória do Chelsea. Em algum momento do jogo você pode ter a possibilidade de estar a favor do Chelsea? Talvez, ou até mesmo contra a equipe do Tottenham. Mas eu sinceramente não apostaria o meu dinheiro a 1,60 no Chelsea contra o Tottenham, mesmo o Tottenham não tendo muito o que buscar por aqui, tá? Outra coisa, não sabemos, aliás, temos a possibilidade, né, do Cole Palmer jogar ou não, mas por enquanto ele é dúvida, não está confirmado. Cole Palmer fora, óbvio, é uma grande ausência aqui para o time do Chelsea, tá? Deixa eu pegar o último jogo do Chelsea em casa contra o Leicester e do Tottenham contra o Fulham. Queria pegar contra o West Ham também, mas aqui o estilo não vai me agradar tanto. O time do Leicester, como estava numa draga danada, ele veio mais para se defender. E contra o West Ham também. O West Ham já não é uma equipe que precisa tanto da posse de bola. O Tottenham dificilmente vai oferecer isso aqui pro time do Chelsea, que é muita posse de bola. O Tottenham vai jogar no contra-ataque, como ele jogou aqui contra o Fulham. Então o Tottenham pode até perder esse jogo, mas eu não tô vendo o Chelsea ter um domínio tão grande desde o início, ao ponto de a gente ter uma estabilidade do preço do Chelsea com conforto. Por isso eu não apostaria a favor do Chelsea com essa odd. Se você falar para mim, Theo, será que vale com uma odd mais elevada? Talvez, acredito que sim, porque realmente o Tottenham, quando enfrenta adversários mais difíceis, ele tende a se complicar, tá? Das últimas vezes que ele enfrentou o Chelsea, ele perdeu
perdeu as 3 últimas, sofreu gol nas últimas 3 e é um jogo até mais aguerrido para cartões, para quem gosta, tá? Não tem valor nem na cotação do Chelsea a 1,62, nem na do Tottenham a 4,50, pelo que as equipes apresentaram das últimas vezes que tiveram essa cotação também, né? É uma métrica aqui que o SofaScore coloca. Eu, sinceramente, se fosse um punter, esperaria uma cotação mais elevada do Chelsea. Você quer muito trabalhar a favor do Chelsea, por sua conta e risco, mas eu esperaria uma cotação mais elevada. Para mim, se você me perguntasse uma odd para eu trabalhar a favor do Chelsea, acima de 2, no mínimo, tá? Não confio totalmente na equipe do Chelsea. Não é porque não é tecnicamente boa, mas é porque é uma equipe que nos últimos 14 jogos em casa cedeu gol para o adversário em 11. Então eu posso ter um Chelsea na frente tomando um empate, eu posso ter um Chelsea saindo atrás, tendo que buscar vitória, virada. Eu posso ter um Chelsea saindo atrás e não conseguindo buscar virada. Então, tudo isso é um cenário que complica, né? Por isso eu vou colocar aqui que é um favorito que pode se complicar para você tentar buscar e interpretar que talvez uma odd mais elevada possa ser interessante, ok? Essa é minha percepção para esse jogo. De resto, é um jogo para se trabalhar a correção de preço ao vivo. Não duvido que se o Tottenham começar melhor, a gente tem essa cotação do Chelsea corrigindo. Alto índice nesse tipo de jogo aqui de você tomar um gol contra a posição, tá? Se você é um trader, tá trabalhando um bom momento do Chelsea contra o Tottenham ou tá trabalhando contra o Chelsea num bom momento do Tottenham, tomar um gol de contra-ataque aqui é muito plausível, tá? Então eu, sinceramente, se fosse um trader, redobraria a atenção, mas tem tipo de gol que a gente não consegue evitar. Se tiver que tomar, fazer o quê? Melhor mercado para mim? Mercado de gols. Não duvido do ambas, não duvido do over 1,5. E se for para pensar num cenário de 2,5, sinceramente eu prefiro o Chelsea na frente. Buscando contra-ataque, é claro, né? Mas com o Chelsea na frente. Lembrando, vou voltar aqui, ó, você que esqueceu da informação. O Tottenham cresce nos primeiros minutos, depois ele volta a ascender lá no final. Então esse over limit no final também pode caber, certo? Jogadores que eu ficaria de olho para essa partida, né? Para vocês que gostam desse tipo de situação. Roubada de bola do Chelsea. Para mim, top 1 aqui, o Moisés Caicedo. Tem roubado bola com muita frequência, também fez uma boa eliminatória com a seleção do Equador. Segunda opção, Cucurella, que além de roubar bola, tem marcado gols também, né? Acho que das últimas 2 vezes que teve aí em casa com o Chelsea chegou a marcar gol. Mas olharia com carinho para Moisés Caicedo como primeira opção. Do lado do Tottenham, o Bergvall seria a minha primeira opção, mas eu não estou vendo ele aqui como titular. Se não estiver em campo o Bergvall, a gente pode olhar para o Jed Spence, acho que é assim, né? Jed Spence, que também tem roubado bastante bola. São 2 opções, tá? Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Tá? Primeiro era o Spence, o primeiro era o Bergvall e o segundo era o Spence. Dá para pensar no Doguier? Dá, mas eu prefiro do lado de lá o Jed Spence com média de 2,91. Ó, vou pegar jogos contra equipes maiores aqui. Contra o Arsenal, por exemplo, ele roubou 3 bolas. Contra o Brentford roubou 4. Aí nos 2 últimos, Ipswich 1 e Fulham 3, tá? Em relação a defesas, temos aqui do lado de cá um Chelsea que pode no 0-0 finalizar bastante. É um time que finaliza muito de fora da área. Se por acaso estiver atrás do placar, vai também utilizar e vai colocar o Vicário para trabalhar. Então, pelo menos 2 defesas do Vicário me parece um cenário legal. Aí você tem que analisar a sua cotação média, sua taxa de acerto, né? Vicário, em média, ele tem 3,67 de defesas por jogo. No jogo contra o Ipswich foram 4, no jogo contra o Fulham foram 2. Eu acredito em pelo menos 3 aqui contra o Chelsea. Principalmente, como o Chelsea gosta de sofrer gol, se o Chelsea estiver empatando ou atrás do placar, o Vicário, se for o goleiro titular aqui, não tenho certeza se será, tem uma boa possibilidade de fazer pelo menos 3 defesas, então o over 2,5 de defesas pode ser bacana. Se o Chelsea abrir o placar cedo, aí fica mais complexo, né? Aí quem deve trabalhar com mais frequência vai ser o Sanches. E a média do Sanches, eu já olho aqui pra gente finalizar esse assunto de jogadores. A média do Sanches é 2,63. Contra o Leicester foram 3 defesas, Wolverhampton 3, o Bournemouth 1 e Fulham 5. Também daria para pensar em 2 defesas. Se você quiser se posicionar depois do primeiro gol, fica a seu critério, né? Você sempre tem que pensar o seguinte: o time que está na frente do placar, ele pode ter o goleiro mais acionado com finalizações de fora da área. Só que geralmente o time que está na frente do placar, ele vai ter o contra-ataque. Então, quando ele for fazer o goleiro do time adversário que está atrás do placar trabalhar, esse trabalho tende a ser mais perigoso, né? Então são defesas geralmente ali a queima-roupa, que o goleiro tem que espalmar para fora. São defesas que geralmente contam mais na estatística. Então, não necessariamente você precisa apostar somente
a favor de defesa do Vicário se o Tottenham tá na frente do placar. Você pode pensar também no Sanches tendo que defender contra-ataque, tá? Então tudo é um jogo ali de xadrez, você tem que interpretar como que a equipe joga no contra-ataque, se ela costuma chegar com 2-1 ou não, se a equipe que tá na frente do placar tá vindo para cima para contra-atacar ou não, tudo isso você tem que levar em consideração para aumentar a sua taxa de acerto, né? Não adianta você achar que é uma matemática e você precisa analisar o jogo ao vivo, mas no pré eu olharia para o Vicário para fazer 3 defesas, o Spence para roubar pelo menos uma bola e o Caicedo, ele tem métrica para pegar pelo menos 2, né? E para finalização do gol, Theo, bom, se Cole Palmer for confirmado, como é o batedor de pênalti oficial e também o chuta-chuta da equipe, talvez seja a minha principal opção aqui para finalizar no alvo do jogador do Chelsea. 15 minutos depois, na Taça de Portugal, o Sporting enfrenta o Rio Ave no primeiro jogo da semifinal da Taça de Portugal. No outro jogo temos Tirsense e Benfica. Esse, por ser um jogo ida e volta, tende a ser um jogo onde o Sporting queira resolver logo na primeira mão, né? Para não ter que levar talvez o time titular, com todo respeito ao Rio Ave, né? Mas se o Sporting conseguir um bom resultado, ele não necessariamente precisa ir com o time completo para o jogo da volta. Se esse aqui fosse um jogo único, com certeza a gente teria uma possibilidade maior do Rio Ave complicar a vida do Sporting. Mas se tratando de um jogo ida e volta, eu até achei que era um jogo único, mas fui conferir aqui no regulamento, parece que é realmente um jogo ida e volta. Primeiro jogo no dia 3/4, segundo jogo no dia 23/4. Então, tudo que a gente tem aqui, que fazer aqui no caso, é confirmar uma escalação titular do Sport e, claro, se for uma escalação titular, entender que o Sport muito provavelmente nesse primeiro jogo tende a dar tudo de si para que no segundo jogo ele não se complique. Então eu venho para cá com uma possibilidade, uma expectativa de trabalhar a favor do Sport, principalmente na estabilidade do preço do Sport, né, no back favorito. E, claro, se for um time misto, aí eu tenho tendência a ficar de fora, tá? Muito provavelmente se o Sporting não levar um time titular, eu vou ficar mais de fora desse back favorito. O time do Rio Ave no Campeonato Português passa por uma fase mais difícil, né? É o 15º colocado como visitante, 13º na tabela, teve apenas uma vitória nos últimos 8 jogos e 2 vitórias em todo o campeonato como visitante. A equipe do Sporting venceu 6 das últimas 8 partidas que disputou em casa, 11 das últimas 13, falhou pouquíssimo em marcar, ficou quase 40% dos jogos sem sofrer, tem um ataque muito bom, uma defesa muito boa, e enfrenta um Rio Ave que fica 50% dos jogos sem marcar e que sofre com muita frequência. O primeiro tempo do Sporting é bem superior, com muito mais vitórias, bem menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos. Segundo tempo também de muita superioridade. Não vou te criticar aqui se você pensar numa vitória do Sport no HT, mas é claro que o Rio Ave vem nesse jogo para se defender, para levar para o jogo da volta, né? O principal objetivo do Rio Ave aqui é não sair da casa do Sporting desclassificado, não sair com uma goleada contra. Então, muito provavelmente o Rio Ave vem para se defender. Com isso, você pode ter o Sporting não vencendo no primeiro tempo, encontrando um gol um pouco mais tardio, né? O Sporting utiliza muito bem a finalização de fora da área para tentar furar essas defesas um pouco mais fechadas e a maioria dos gols do Sporting são marcados no segundo tempo. Fechou? Para mim é um jogo para a gente ficar de olho nesse back favorito. Se você quiser pensar no mercado de gols, eu te aconselharia a tomar cuidado, porque o Rio Ave não tende a se desesperar, principalmente numa situação de desvantagem curta. Ele sabe com o planejamento que tem, que não pode sair goleado daqui. Então, 0-0 é um ótimo resultado, 1-0 para o Sporting é um resultado dentro dos conformes, 2-0 para o Sporting, por mais que seja um resultado ruim, não é um resultado, na minha opinião, que vai fazer o Rio Ave, né, ficar em parafusos. Agora, a partir do momento que se acontecer do Sporting abrir 3 gols de vantagem cedo, aí não tem tática, não tem calma que salve, muito provavelmente o Rio Ave vai para cima e vai acabar tomando mais gols. Mas não é o meu objetivo nesse primeiro jogo ficar de olho no mercado de over, tá? Porque de fato me parece um jogo onde o Sport tem uma única obrigação, que é resolver a parada. Então, para fazer isso, ele vai ter que primeiro furar a defesa do Rio Ave no primeiro gol. Isso aí já vai ser difícil o suficiente. Se por acaso for mais rápido, se ele conseguir isso um pouco mais rápido, aí a gente pode ficar atento qual é o comportamento do Rio Ave. Enquanto o Rio Ave não se desesperar, não é jogo para a gente trabalhar a favor de mais gols, tá? Não vale a pena ficar inventando mais moda do que isso. Trabalhar com expectativa de handicap asiático aqui também é perigoso, porque pode ser que o Rio Ave consiga fazer um bom jogo defensivo. E, na minha opinião, 1-0 para o Sporting é um bom resultado para as duas equipes, né? Porque o Sporting sabe que tem condição de ir lá e buscar mais uma vitória, e o Rio Ave sabe que uma derrota por 1-0 não o desclassifica, né? É difícil para o jogo da volta, mas não o desclassifica.
Então, sinceramente, eu prefiro aqui só me posicionar em gol se eu entender que o Rio Ave se perdeu completamente da organização tática, o que não deve acontecer, a não ser que ele tome de fato uma goleada cedo, tá bom? Então, para mim é um jogo para se trabalhar a favor do Sporting. Se você gosta de uma cotação mais elevada, se você não gosta desse tipo de cotação por aí, ou se você não é um trader, não vai trabalhar numa exchange como minha parceira Betfair, eu te aconselho esperar o segundo tempo. O Sporting marca a maioria dos seus gols no segundo tempo. O Rio Ave pode vir com uma boa organização defensiva, pode conseguir fazer um bom jogo fechado, compactado e favorecer para o Sporting marcar só no segundo tempo com uma cotação um pouco mais elevada, o que seria excelente se você busca a odd mais alta. Fechou? Lembrando, jogo ida e volta. Se fosse um jogo único, aí sim o Sporting na frente, a gente trabalharia o mercado de over goals, mas como é um jogo ida e volta, eu acredito num jogo um pouco mais voltado para o Sporting tendo domínio e volume do jogo e a gente explorar essa estabilidade do preço. Saindo da Europa, vamos falar um pouquinho sobre as competições sul-americanas, né? Principalmente com foco na Libertadores. Não temos brasileiro jogando na Sul-Americana hoje à noite, então vamos falar de Libertadores. Grande confronto aqui dos brasileiros, Bahia e Internacional às 19 horas. O Bahia fez um excelente primeiro tempo contra o Corinthians, gostei bastante no Brasileirão, mas o cartão vermelho acabou prejudicando bastante o Bahia acabou tomando um empate no final. Então, para mim, o empate do Bahia foi merecido, óbvio, o Corinthians ele buscou, mas o Bahia, se não tivesse tomado o cartão vermelho, muito provavelmente teria vencido esse jogo, né? Acredito eu. E o Internacional não fez um jogo ruim contra o Flamengo, aliás, Inter e Flamengo fazem jogos bons de se assistir no Brasileiro há muito tempo, né? O Flamengo, obviamente, no final acabou tendo um volume ofensivo muito grande, perdeu muito gol, mas o Inter soube aproveitar quando precisou e também soube se defender quando precisou. E diz muito sobre esse possível jogo de Libertadores, né? Porque Libertadores, gente, eu quero que vocês tirem da cabeça um pouco o cenário do Brasileirão para poder assimilar o jogo de Libertadores. Se a gente for enxergar Bahia Internacional como brasileiro, é diferente, né? Porque para o Internacional já é um contexto de jogo fora de casa, então o Inter tem que pensar em pontuar, o Inter tem que pensar em trazer talvez um ponto para o Beira-Rio para poder jogar o jogo da volta contra o Bahia. Esse jogo obviamente não é a ida e volta, mas o Internacional ainda vai jogar com o Bahia em casa. Então é um contexto de fase de grupos onde desde o início você já tem que pensar em pontuar fora de casa e vencer dentro da sua casa. Então pode ser que o Internacional em alguns momentos do jogo ele jogue um pouco mais tranquilo, ele não se exponha tanto, ele pense muito mais na classificação, no grupo e não necessariamente em marcar a todo custo. Outro critério muito importante é o saldo de gols. É o primeiro critério de desempate, né? Diferença de gols, depois gols marcados fora de casa. Claro que isso após o número de pontos. Então, não dá para achar que eu vou ter uma equipe desesperada atrás do placar, buscando um empate a qualquer custo, porque fazendo isso você pode ter muito mais chance de tomar o segundo gol do que propriamente empatar. Então é mais comum numa Libertadores você ver as equipes atrás do placar tentando se organizar primeiro, de uma maneira um pouco mais tranquila em campo, para depois pensar em avançar. Não é aquele desespero, né? Porque se for desespero, muito provavelmente você vai ter o adversário se aproveitando desse desespero e o adversário podendo ampliar a vantagem. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é, talvez não seja um jogo com contexto tão over. Muito provavelmente é um jogo muito mais estudado. O Bahia sabe que está enfrentando, possivelmente aqui, um adversário de primeiro colocado do grupo, né? Temos Atlético Nacional, Nacional, Bahia e Internacional. Então a gente tem aqui talvez um confronto direto pela liderança. São duas equipes que estão jogando muito bem, dois campeões estaduais aqui do Brasil, Bahia para cima do Vitória, o Internacional para cima do Grêmio. Então, para mim, é um jogo um pouco mais estudado, tá? Eu começaria esse jogo com uma expectativa de uma correção de preço, se você é um trader. Se você é um punter, eu não tenho fundamento para te aconselhar uma vitória do Bahia ou do Inter, porque apesar da gente ter assistido um jogo do Brasileiro das duas equipes, eu assisti os dois jogos por inteiro, é muito cedo ainda. Eu tirei boas anotações do Bahia, como jogadas principalmente na linha de fundo, né? O Bahia tem ótimos cruzamentos em lançamentos na linha de fundo, mas eu não consigo observar mais do Bahia porque o time mudou completamente por conta do cartão vermelho. O Internacional, por exemplo, depois que ele estava na frente do placar, ele escolheu muito mais um jogo defensivo, tentando ser reativo, mas muito mais defensivo do que propriamente um jogo propositivo. Então,
Falta ainda alguns jogos de Brasileirão, alguns jogos de Libertadores para a gente colher mais informações dessas equipes, para entender como o Inter vai jogar propondo, para entender como o Inter vai jogar em desvantagem. O Inter não teve desvantagem ainda no Brasileirão, ele esteve em vantagem e depois tomou um empate. O Bahia também não teve em desvantagem, ele teve em vantagem e depois tomou um empate. Como é que se comporta a equipe do Rogério Ceni em desvantagem? Como que se comporta quando tem que ficar buscando um resultado? Tudo isso a gente vai fazer na nota. Eu, particularmente, né, sou um cara metódico e bastante observador, gosto de fazer bastante as anotações. Então, eu não vou colher informações de estadual só. Eu quero de competições mais importantes, com todo respeito aos estaduais. Então, para mim, é um jogo mais de observação e não venho para criar expectativa de gols. Eu posso até me surpreender, ser um jogo muito aberto, mas sendo Libertadores, a gente vai ter um comportamento talvez um pouco mais brando. Se o Internacional sentir que o Bahia está no momento melhor, muito provavelmente ele não vai sair para cima igual um maluco, ele vai tentar se resguardar, se organizar, fazer com que o Bahia canse um pouco mais, forçar um pouco mais na marcação. Cara, Copa Libertadores é jogo de xadrez. Quem sabe jogar, na maioria das vezes se classifica. E não é vencer todos os jogos. Não adianta ficar nessa utopia de querer ganhar tudo. Libertadores é se classificar. De preferência como melhor do grupo, de preferência como melhor do grupo. De preferência como melhor geral, de preferência como melhor geral. Mas nem sempre dá. E o importante é se classificar. Então, olho nesse jogo ao vivo. Tá? Principalmente esse jogo parelho, e é parelho mesmo. São duas equipes bem treinadas, na minha opinião, e são duas equipes, por que não, para top 5 ali do brasileiro. Eu ainda cogito, assim como eu falei no ano passado, o Bahia bem lá em cima, é que o Bahia teve uma queda de desempenho muito grande, mas o Internacional para mim briga lá em cima no topo da tabela. Então não vai ser diferente para mim na Libertadores, para mim as duas equipes passam, a não ser que algo muito diferente aconteça, tá? Se você quiser pensar num jogo under, o under 2,5 1,70, eu não gosto de indicar under pra vocês, cara. Não gosto porque eu não faço, eu não tenho boa leitura pra under, né? Eu gosto muito mais do mercado de gols, mas não acho que seja o caso desse jogo aqui, pensar no cenário over, não. Falando de brasileiro também na Libertadores, temos a estreia do Palmeiras contra o Sporting Cristal do Peru, e aí a gente vai dar uma olhada em como está a equipe do Sporting Cristal no campeonato peruano. A melhor coisa que a gente pode fazer, né? Coletar um pouco de informação das equipes que a gente vai trabalhar. Olha só, comecei a gravar esse planejamento no início da tarde, agora já estou terminando ele na parte da noite, tive que sair, e agora eu já tenho o resultado aqui do Cerro Porteño com o Bolívar. Então a gente já tem um cenário de um grupo que começou, pelo menos, né? Um pontapé inicial. Foi 4-2 para o Cerro Porteño contra o Bolívar. O time do Bolívar é muito forte na altitude, mas fora de casa, assim como o The Strongest, eles jogam quase no mesmo lugar, né? Aliás, na maioria deles eles jogam no mesmo lugar, que é o Hernando Siles, o estádio lá da seleção boliviana também. Quando sai de lá, o The Strongest não tem nada de forte, o Bolívar também não é isso tudo. O Cerro Porteño já meteu 4 no Bolívar, já abriu 2 de saldo e é o líder do grupo nesse momento, tá? O Palmeiras pega um Cristal. Vamos ver como é que tá aqui o campeonato peruano. Nesse momento, na 6ª colocação, 3 vitórias em 6 jogos, 2 derrotas, um saldo relativamente bom, com mais 5. Vamos pegar aqui os últimos jogos. Venceu o Binacional por 5-0, vem de uma boa goleada, perdeu para o Melgar por 1-0, perdeu para o Alianza Lima. 2 equipes fortes, né? Quando pegou as 2 equipes fortes aqui de cima, acabou se complicando. Venceu o Sports Boys e empatou com o Alianza Universidade. Onde é que tá aqui? Alianza Universidade quase lanterna, Sports Boys meio de tabela. Então quando pegou equipes mais fortes se complicou, tá? Pensando em classificação, provável que o Palmeiras também venha brando para não ficar tomando gol. Palmeiras um pouco mais cobrado lá pela estreia no Brasileirão, não tão bem. Achei o Botafogo, na minha humilde opinião, um pouco mais organizado do que o Palmeiras. O Palmeiras também veio de uma derrota e de uma interrupção de título paulista, né? Perdeu para o Corinthians, então é um pouco mais pressionado, tem que dar uma resposta, porém não pode fazer um jogo maluco, né? Tem um time para vencer lá no Peru? Tem time para vencer lá, mas de preferência começar sem ceder tanta oportunidade para o adversário, e o Palmeiras costuma fazer muito bem isso tendo a posse. A melhor coisa que você pode fazer para não deixar o seu adversário jogar é ter a posse de bola. Então, com essa cotação do Palmeiras, se você encontrar um Palmeiras entregando o que o mercado espera, muito provavelmente essa cotação do Sporting Cristal vai corrigir. Ou seja, vai dar, como se você é um trader, assim como eu, a gente vai ter oportunidade para trabalhar, leia a pior equipe em campo ao Cristal. Agora, se o Palmeiras não entregar o que o mercado está esperando, e aí não necessariamente cabe ao Palmeiras, você também pode analisar o comportamento do Sporting Cristal. Se o Sporting Cristal estiver melhor um pouco do que o mercado está esperando, não precisa ser muito melhor não, tá? Pouquinho melhor,
essa cotação do Palmeiras já tende a subir. Porque o mercado espera um Palmeiras dominante, porque 1,53 é uma odd de dominância fora de casa, tá? Quando você faz um exercício aí, ó, vou te dar uma dica. Pega uma odd de 1,53 fora, imagina quanto seria a odd do Palmeiras em casa. Provavelmente você vai pensar numa odd de 1,25, né? Por aí. 1,25, 1,30, por aí. Então, o mercado está dizendo praticamente um super favorito. Se o Palmeiras não começar entregando esse super favoritismo ou esse favoritismo fora, o mercado não vai ter tanta paciência. E aí você soma isso a um jogo que tem menos liquidez do que uma Premier League, do que às vezes até mesmo do que um Campeonato Brasileiro. E aí, quanto menos liquidez, menos fluidez e menos o Palmeiras entregar a expectativa do mercado, você vai começando a ter aqueles buracos na odd, né? Entre o preço de oferta e o preço de demanda aqui em cima, né? O book de ofertas, e aí você começa a ter o quê? Se você está a favor do Palmeiras? Um prejuízo muito maior do que você estava esperando. Então, para mim, eu te aconselho não se posicionar a favor do Palmeiras no pré-live. Por isso que eu não te aconselho aqui vitória do Palmeiras nos 90 minutos. Eu prefiro conferir como o Palmeiras vai jogar no início. Tendo essa informação, Palmeiras desde o início dominante, cumprindo o que o mercado espera, aí beleza, estar a favor do Palmeiras provavelmente não vai ser uma situação ruim, tá? Das últimas vezes, olha aqui, informação do mercado, que o Palmeiras teve essa cotação de 1,53, 1,55, que a expectativa de vitória é 65% das vezes, o Palmeiras venceu somente 57%. Então, trabalhar com essa odd do Palmeiras no longo prazo, não acho que seja uma odd tão boa. Quanto mais alto você pegar, melhor. O Palmeiras não vence há 3 jogos, não marca gol há 3 partidas e vem de jogos com menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 5, tá? Então, cuidado na hora de criar essa expectativa. Eu sei que o Palmeiras, tecnicamente, é muito melhor do que o Sporting Cristal, mas Libertadores é uma competição mais chata. E o Palmeiras pode demorar um pouquinho mais a ligar. E nessa demora de ligar, você pode até buscar, se você quer trabalhar a favor do Palmeiras, uma odd mais elevada. Agora, falando do Cristal, quando enfrentou equipes mais fortes, já se complicou. Então, a tendência é que se o Palmeiras fizer pelo menos o dever de casa, o Palmeiras consiga sair do Peru com uma vitória, tá? Às 21h30, o Flamengo estreia contra o Deportivo Táchira da Venezuela, com uma cotação ainda mais baixa do que o Palmeiras. E aí a gente vai entender como que o Deportivo Táchira vem desempenhando o seu papel aqui no campeonato venezuelano. Deixa eu buscar essa informação. Eles estão no grupo com Central Córdoba, LDU, Flamengo e Táchira. LDU para mim e Flamengo são cabeças do grupo, né? Na Venezuela, o Táchira nesse momento tem 9 jogos disputados, 5 vitórias, apenas 1 derrota. Dentro de casa, o Táchira ainda não perdeu, com 3 vitórias e 2 empates. E não é uma equipe que toma tanto gol, tá? Não duvido aqui que o Táchira venha nessa partida um pouco mais defensivo para tentar buscar um ponto contra o Flamengo, sabendo que o Flamengo é uma equipe muito forte e vai tentar buscar a classificação, claro, contra os outros adversários. Nos últimos jogos, o Táchira venceu o Mérida fora de casa, foi eliminado aqui da Supercopa, ou perdeu a Supercopa da Venezuela, deixa eu ver se era uma final. Era uma final, perdeu a Supercopa da Venezuela para o La Guaira. E antes disso, a última derrota tinha sido para o Raio Zuliano no dia 15 de fevereiro. Perceba que não são jogos over, tá? 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 2-1, 1-1. Só esse último jogo aqui contra os Estudiantes de Mérida, que é um trava-língua, você teve um over goals por aqui. Então, é bom tomar cuidado, tá? Se o Táchira jogar muito mais recuado, a gente pode ter um jogo mais amarrado. O Flamengo mostrou muita força ofensiva contra o Internacional, então eu acredito que esperar um Flamengo agressivo aqui possa ser sim um cenário plausível. É claro que jogar fora de casa é sempre mais complexo, mas o que o Flamengo apresentou contra o Inter, para mim, foi uma boa demonstração do que a equipe pode apresentar ofensivamente. Por isso que o mercado está bem confiante com essa odd do 1,44. Eu vou ser sincero para vocês. Na minha metodologia, eu não costumo trabalhar competições de Libertadores fora de casa para back favorito. Então, geralmente, eu restringo as minhas metodologias no mercado sul-americano ao lei a pior equipe. Significa que, geralmente, eu quero estar a favor do tempo e não contra o tempo, tá? Então, eu quero estar contra o Táchira quando ele está pior em campo do que a favor do Flamengo quando ele está melhor. A diferença é trabalhar contra o tempo e a favor do tempo. Paga mais quando você trabalha contra o tempo? Sim, quando você assume um risco maior, você tem um prêmio maior. Mas, óbvio, que contra o Táchira, a favor do tempo, eu estou mais seguro, né? Eu posso usar menos dinheiro, eu não tenho tanto problema com liquidez, eu não fico tendo esse problema com esses buracos que ficam aparecendo no mercado em jogos sul-americanos. Então, muito provavelmente eu venho para esse jogo se o Flamengo cumprir
a cartilha para trabalhar contra o Deportivo Táchira, a não ser que o Flamengo não comece tão bem, tá? E aí eu quero analisar primeiro o comportamento do Táchira, não necessariamente o comportamento do Flamengo, porque quem vai ditar, na minha opinião, esse jogo é o Flamengo, mas se o Táchira começar já se impondo, entre aspas, se organizando defensivamente, o Flamengo vai ser chamado ainda mais para cima. Então o volume do Flamengo vai ser ainda maior. A tendência é que o Flamengo já domine o jogo, que não deixe o Táchira respirar tanto. Porém, tudo vai depender do quanto o Táchira está afim de se arriscar ou não. Se pensar, olha, quero na minha casa pelo menos complicar um pouco a vida do Flamengo, aí o Táchira pode subir marcação, pode fazer uma marcação mais pressão, pode atrapalhar a saída de bola do Flamengo, pode tentar criar bola aérea, tudo isso ele pode tentar fazer. E isso vai complicar quem está pensando em trabalhar a favor do Flamengo, porque mesmo que o Flamengo vença esse jogo, ele pode ter sua correção de preço, ele pode sair atrás do placar, ou seja, você poderia pegar uma odd mais elevada, né? Quando a gente tenta analisar um jogo, é tentar entender se existe algum risco desse favorito subir essa odd, ele ter uma odd mais elevada, porque se existir, não é muito melhor você pensar em estar a favor desse favorito quando a odd já está mais alto, né? Então é um cenário cabível. Por exemplo, estou gravando esse vídeo e já sei o resultado, eu recebi o próprio spoiler, né? Porque eu fiquei à tarde fora de casa, que o Real Madrid se complicou contra a Sociedad, né? O Leverkusen se complicou contra o Arminia Bielefeld. A gente comentou dessas possibilidades, principalmente o Leverkusen. Não era muito melhor você ter evitado aquela cotação de 1,20 do Leverkusen? 1,20. Quando você olha para 1,20, quando o Leverkusen enfrenta uma equipe de terceira divisão, o que vem na sua cabeça? 20% garantido, né? Quando você passa a entender um pouco mais a competição, quando você passa a entender um pouco mais o risco, você para de achar que tudo é medo e começa a entender, bom, tem um fundamento. Porque no início, quando as pessoas começavam a me acompanhar aqui no YouTube, eu escutava muito assim, pô, Théo, tu não dá um direcionamento, tu tá com medo de falar, tá com medo de sai de cima do muro. E eu não tô aqui para ficar de um lado ou de outro ou para estar em cima do muro, eu tô aqui para te passar informação. Então quando eu falo para você que a Copa da Alemanha é uma competição onde times favoritos vivem caindo, aonde o Arminia Bielefeld ia dar tudo de si contra o Leverkusen, eu não tô afirmando para você apostar no Arminia Bielefeld. Eu tô dizendo para tomar cuidado porque 1,20 não é odd pro Leverkusen. Agora, se você falar para mim que você viu o Leverkusen perdendo com uma cotação de 3,50, 4 e você colocou um dinheiro, eu vou te criticar muito menos do que você que pegou uma stake muito grande e fez back Leverkusen no pré-live 1,20. Porque eu sei que no longo prazo, muito provavelmente você tende a ganhar dinheiro e não a pessoa que apostou 1,20 no Leverkusen. Então quando a gente faz uma análise de uma cotação do Flamengo em 44 para fechar o assunto, eu sei que a possibilidade do Flamengo vencer é muito maior. Só que eu tenho que pensar em algum cenário desse jogo. Eu consigo imaginar o Flamengo tendo uma cotação mais elevada? Eu consigo. Qual que é o cenário? É o Táchira sendo um pouco mais saidinho. É o Táchira querendo ser mais agressivo na marcação. É o Táchira surpreendendo com boas finalizações de fora da área, com boa bola aérea, mesmo o Flamengo dominando alguma posse. Então, se eu consigo, eu prefiro não te indicar a vitória do Flamengo em 44. Quando que eu vou te indicar? Quando eu vejo um Flamengo num jogo onde ele tende a dominar de cabo a rabo, onde ele tende a não deixar o Táchira respirar. E aí sim, provavelmente eu vou falar para você que estar a favor do Flamengo durante o jogo é legal, que aproveitar a estabilidade do preço é legal. Aí eu vou fazer essa questão de te contar isso. Mas lembre-se que isso aqui não é um planejamento para pegar para você e falar assim, ó, fulano, tem aqui uma caneta roxa e uma caneta azul. Fulano, esse jogo, caneta roxa. Esse jogo, caneta azul. Não é assim que funciona, cara. Eu sei que a aposta é legal fazer assim, né? A aposta é legal você, tipo assim, jogo tal contra jogo tal, X. Jogo tal contra jogo tal, Y. É legal. Seria muito mais legal. Eu faria esse planejamento aqui em 5 minutos, porra. Você acha que eu gastaria 2 horas, 1h30 fazendo meu planejamento? Eu provavelmente faria desse jeito. Táchira e Flamengo, Flamengo. Palmeiras e Cristal, Palmeiras. Bahia Internacional, empate. Sport em Rio Ave, Sport. Porra, seria lindo. Porra, nossa, seria maravilhoso. Mas provavelmente eu não seria lucrativo, entendeu? Aí eu não seria lucrativo. Eu não teria fechado meu mês de março lucrativo. Não teria fechado meu mês de fevereiro lucrativo. Graças a Deus. Então, assim, existe um caminho mais fácil e existe um caminho mais chato. Geralmente o mais chato é onde vai te levar para um lugar melhor. Se você está tendo resultados ruins há muito tempo nas apostas, tenta pensar se você não está fazendo o que eu acabei de descrever aqui atrás. Tenta pensar se você não está apostando como se você estivesse sentado numa mesa de bar. Porque na mesa de bar é mole. A hora que a gente entrar num assunto, eu e você bebendo uma cerveja, a hora que eu entrar no assunto falando assim, Táchira ou Flamengo? Você vai dar risada da minha cara. Você vai responder de bate-pronto. Só que o trade e as apostas não aceita isso. Se você não conseguir se aprofundar,
Você pode acertar no curto prazo, no longo não, tá bom? Eu consigo ver o Flamengo dominante nesse jogo. Agora, passa pelo Táchira, que a gente não conhece, que eu não conheço, que você não conhece. Sair um pouco da casinha pra gente entender que em algum momento desse jogo o Flamengo pode ter alguma dificuldade, certo? Ou você acha que só o Flamengo, sendo o Flamengo, 3 vezes campeão da Libertadores, e hoje com uma tradição em Libertadores muito maior do que ele era antes, né? Porque o Flamengo vivia se complicando em Libertadores, só o Flamengo já basta. Você olhou o escudo do Flamengo, já sabe como o Táchira joga, como ele finaliza, como ele marca, como ele recupera. Você acha que é só isso? Se você acha que é só isso, muito provavelmente você vai entregar dinheiro no longo prazo. Então, se a gente não tem certeza, o que a gente faz? A gente enfia a viola no saco, como fala meu pai e minha mãe, enfia a viola no saco, fica quietinho, espera o jogo começar, interpreta como joga o Táchira, faz suas anotações até para os próximos jogos, e aí sim começa a já se posicionar no mercado em cima das suas metodologias. Tá bom? Não tô vendo, em relação à diferença de gols, por conta da classificação, um Táchira exposto demais. Porque na hora que você faz um planejamento, você tem no grupo Flamengo, LDU, quem mais? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de ninguém. Flamengo, LDU, Central, Córdoba e Táchira. Quando senta o dirigente do Táchira? Galera, vamos planejar nossa Libertadores. Quem tá no grupo? Flamengo. Ah, beleza. Então não vamos perder em casa, não vamos perder no Rio. Tô errado? No máximo a gente vai tentar empatar em casa e não vamos perder no Rio. Tô errado? Não tô errado. Você sabe disso. É um planejamento, porra. Se o time quer se classificar, o time se chama, com todo respeito, Deportivo Táchira. Ele joga na Venezuela. Ele vai pegar um dos times mais ricos da América do Sul. O Flamengo tá faturando casa de bilhão agora, né? Você acha que ele não vai planejar perder para o Flamengo no Rio e tentar empatar em casa? Mas supondo que ele perca em casa também. No planejamento do Táchira, não pode estar tomar goleada para o Flamengo em casa. Porque se ele tomar goleada para o Flamengo em casa, o segundo critério aqui, ó, aliás, o primeiro, né? Diferença de gols. Esse aqui, já vai pro caralho. Porque se o Flamengo visita a LDU, ganha por 1-0, a LDU já tá melhor do que o Táchira que tomou uma goleada. Se o Flamengo visita o Córdoba e ganha por 2-0, já é melhor do que o Táchira que tomou uma goleada. Então, se o Flamengo estiver na frente desse jogo, eu não tô vendo o Táchira desesperado. Agora, quanto mais gols o Flamengo fizer, mais desesperado o Táchira vai ficar. E quanto mais o tempo passar, melhor pro Táchira. Então, o 0-0 tende a ser um jogo mais amarrado. 1-0 Táchira tende a ser um jogo ainda mais amarrado, ok? Isso faz com que a gente entenda que o mercado de gols nesse jogo, ele só vai se fazer presente como intenção de aposta se você, no ao vivo, no visual, entender que o Táchira se perdeu do seu planejamento. Perfeito? Quando ele se perder do seu planejamento, quando ele estiver completamente desorganizado, é o momento da gente trabalhar o mercado de gols. Enquanto não for assim, não será. Beleza? Em relação aos jogos complementares, tem uns jogos feios da Sul-Americana, mas, Defensa e Justiça contra o Cerro Largo, Lanús, União Espanhola, eu sinceramente não vou observar, vou focar mais aqui nos jogos do Flamengo, do Inter e do Palmeiras, do Bahia também, claro, e nos jogos da tarde. Fechou? Se você quiser acompanhar também Central, Córdoba e LDU, é interessante por conta do grupo do Flamengo, né? Você já vai imaginando ali o que as equipes podem preparar para quando forem enfrentar o Flamengo ou para quando forem enfrentar, no caso do Táchira, a LDU. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia de sempre e eu vejo você amanhã. Tá bom? Aqui embaixo vai ter o link do Radar Esportivo, meu parceiro, que me apoia. Aqui embaixo vai ter o link da Betfair, minha parceira, que me apoia. Vai ter o link do Clube de Membros para você se tornar membro, para você ser o meu parceiro e me apoiar. E o link do Radar Esportivo da lista, né? Que eles fazem de dicas também que vocês gostam. Não esquece de seguir o Radar lá no Instagram também. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus, até amanhã.